Olá, eu me chamo Vanessa Leal, estou de volta com o quadro Relatos de uma Vida Real. Hoje trazendo para vocês a história de uma mulher de 50 anos que não gostaria de ser identificada, casada há 30 anos com 2 filhos, um casal deste mesmo casamento. Os filhos crescem, saem de casa, casam, vão viver a vida deles e olha só o que essa mulher vai sofrer na mão do marido. Não se cale. Aqui você pode contar a sua história. Eu me casei muito nova. Apesar de não ter o casamento dos sonhos, mas eu tive todas as pessoas que me amavam presentes no meu casamento. Eu vivi uma vida comum, normal, como todas as mulheres, dona de casa, dedicada, sempre cuidando dos meus filhos e do meu marido também. Lógico, como todo qualquer casamento, nós tínhamos brigas. Sim, nós brigávamos, discutíamos. Ele às vezes era muito grosso, mas nunca tinha tocado a mão em mim. Meus filhos cresceram, se casaram e saíram de casa. E aí foi quando tudo começou. As minhas brigas com meu marido já não era mais apenas só palavrões, xingamentos e discussões. Ele passou a me agredir. Eu lembro que quando começou essas agressões, ele brigava comigo, gritava, me xingava, e eu, com vergonha dos meus vizinhos, eu não queria falar alto, eu não queria que os vizinhos ouvissem a discussão entre mim e meu marido. Eu tinha muita vergonha. Todas as vezes que eu saía de casa, precisava sair, eu ficava olhando para os meus vizinhos achando que eles estavam ouvindo tudo porque meu marido gritava demais. E lá fora ele era conhecido como uma pessoa boa, mas dentro de casa, cada dia que passava ele mudava, ele se transformava. E as brigas começaram a ser constantemente. Ele passava a brigar, a me xingar, a me agredir verbalmente. E eu lembro uma vez que eu estava passando, foi a primeira agressão que ele fez. Eu estava passando por ele enquanto nós estávamos discutindo e ele me puxou pelo braço com tudo, perguntando: aonde você vai? Você não está ouvindo o que eu estou falando com você? Me puxou pelo braço de tal forma que eu caí sentada no chão da cozinha. Eu fiquei sem reação na hora, não sabia nem o que fazer. Levantei, comecei a chorar e fui pro meu quarto. E um dia depois, quando eu olhei pro meu braço, estava bastante roxo, porque ele me puxou com muita força. Eu não tive coragem de contar para ninguém, eu jamais iria contar para alguém. Até porque eu achava que essas coisas faziam parte do casamento. Eu achava que meu marido podia me bater, podia me xingar, brigar comigo, porque ele era o meu dono, ele era o meu marido e ele podia, eu achava que ele podia fazer isso. Eu tinha vergonha também de contar para as pessoas, eu achava que as pessoas iam dizer que a culpa era minha. Mas teve um dia que ele me bateu muito. Teve um dia que, sabe, eu fiquei pensando: meu Deus, cadê aquele homem que eu me casei? Aonde ele foi parar? E todas as vezes que ele me batia, eu ia pro quarto, me trancava e ficava chorando, e depois ele vinha e me procurava e dizia para mim que me amava, que estava arrependido e que não ia fazer mais de novo, que ele tinha ficado muito nervoso, que ele tinha feito aquilo pro meu bem, que eu merecia aquilo, que ele tinha que fazer aquilo para eu mudar, para eu começar a obedecer a ele, porque eu precisava mudar. E eu comecei a ficar com muito medo, muito medo.
Todas as vezes que ele encostava em mim, ele tocava em mim, eu tremia, porque eu achava que por qualquer motivo, qualquer coisa que eu fosse fazer, ele ia me bater. Se eu derrubasse um copo, quebrasse, se eu falasse algo que ele não gostasse. Às vezes ele saía com os amigos para beber e voltava para casa transformado. Tudo era motivo para briga. E se eu respondesse, ele me batia. Se eu não respondesse, ficasse calada, ele me batia do mesmo jeito. E aquilo foi me deixando triste. E eu comecei a entender que aquilo não era normal. Eu comecei a entender que isso não faz parte do casamento. Eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa. E teve um dia pra mim que foi a gota d'água. Foi nesse dia que eu tomei a decisão de ir embora. Ele tinha saído com os amigos para poder beber e eu fui pra cama porque eu tava com dor de cabeça naquele dia. E quando ele chegou, ele me chamou para esquentar a comida dele e botar. E eu disse pra ele que eu não ia. E ele entrou no meu quarto transtornado. Me arrastou, me puxou pelo cabelo e começou a me bater. Ele me bateu tanto, ele me dava socos na barriga e começava a me xingar. Eu fiquei quieta, esperando ele terminar de me bater. Nesse dia eu não aguentei, eu tive que contar para os meus filhos. Eu fiquei a noite toda sentindo dor dos chutes que ele me deu na barriga, no rosto. Eu esperei ele sair para trabalhar e liguei para meus filhos e contei tudo o que estava acontecendo. Meus filhos brigaram comigo, falaram: mãe, por que você não contou isso pra gente antes? A gente já tinha te ajudado. Mas a gente que vive nessa situação não tem coragem de falar pra ninguém. E nesse dia eu decidi que eu não ia mais apanhar dele. Eu arrumei tudo, minhas roupas. Também foi a única coisa que eu levei comigo, minhas roupas. E fui embora com meus filhos. Ficava um pouco na casa de um, passava uma semana na casa da minha outra filha para poder não abusar deles. Até que eu consegui alugar um quarto para mim e dei queixa dele. Eu fiz exame para ter provas de que ele me batia. E hoje meu caso está na justiça. E eu não quero vê-lo mais, porque ele me ameaçou de morte. Eu tive que trocar de telefone. Ele não sabe aonde eu moro, porque ele disse que se ele me visse, ele me matava. E eu sei que ele me mata. Ele não tem mais nada a perder. E hoje eu vivo assim, amedrontada, com medo de que ele descubra onde eu moro, assustada, acordando, tendo pesadelos no meio da noite, achando que ele descobriu onde eu tô morando. Eu tô tendo um acompanhamento psicológico. Depois que eu dei queixa, eles me mandaram uma pessoa para me acompanhar. Mas a minha vida eu sei que nunca mais vai ser a mesma. Eu não sei como vai ser daqui em diante, mas eu estou tentando viver um dia após o outro. Triste realidade aonde muitas mulheres nessa pandemia estão vivendo. Mulheres que sofrem agressão físicas, verbais, moral, sexuais, estão presas, confinadas dentro de casa com o seu agressor, dormindo com o seu próprio inimigo. Se você sabe de alguém que está passando por essa situação ou se você mesmo consegue pedir ajuda, socorro, existe um número onde você pode ligar e denunciar. É o 180. Ligue, faça a sua parte. Não deixe o pior acontecer. Você, mulher, que conseguiu pedir ajuda para seus filhos,
Graças a Deus você tomou a decisão certa antes que fosse tarde, antes que ele pudesse até te matar, como ele já prometeu diversas vezes para você. Então, se cuide, mantenha distância e procure evitar qualquer tipo de contato com esse homem. A palavra do Senhor fala que o homem, ele deve amar a sua mulher assim como Jesus amou a sua igreja. Ele não pode bater, ele não é o seu dono, ele não pode te humilhar, te maltratar. Lá em Provérbios 19:19 também fala que o homem de grande ira tem que sofrer o dano, porque se você o livra, ele vai voltar a fazer novamente. O homem, ele precisa pagar por aquilo de ruim que ele fez. Se ele te agrediu, se ele te bateu, se ele te ameaçou, você precisa denunciar. Não tenha medo, entregue nas mãos do Senhor, deixe que ele te proteja, mas denuncie o seu marido. Não queira conviver com um marido violento, um marido que te bate. Eu vivi em um ambiente onde existia muito agressões, tanto por parte da minha mãe como por parte do meu pai. E hoje, depois de adulta, eu vi o quanto isso me prejudicou, o quanto isso influenciou na minha criação e no meu jeito de agir, no meu jeito de pensar e no meu jeito de ser. Não queira viver isso dentro de casa também. Em Provérbios 16:29 fala que um homem violento, ele guia o seu companheiro por um caminho que não é bom. É um caminho que não tem volta. Um caminho que, se você se permitir vivenciar isso, ele só vai ter um único fim. E o fim sempre vai ser trágico. Por isso, não se cale. Busque ajuda de alguma forma. Procure ajuda. Você que quis contar para mim a sua história, eu fico feliz por você ter tomado a decisão correta. Não desista, não volte atrás, vá viver a sua vida, siga o seu caminho, porque não vale mais a pena permanecer num casamento onde você está sendo agredida. Bom, gente, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você também tem uma história para contar aqui ou quer denunciar algo, basta enviar para meu e-mail, que eu vou deixar aqui na tela, e eu terei o maior prazer de contar a tua história. Um grande abraço e até a próxima história aqui no Relatos de uma Vida Real.